Senhor, Gálatas capítulo 6 e o versículo 17. Assim nos diz a palavra: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quanto ao mais, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, Senhor Deus, nós declaramos, Pai, céus abertos neste lugar. Meu Deus, que o Senhor, Pai, possa, meu Deus querido, falar conosco através da Tua palavra. Meu Deus, aqui nós viemos, ó Deus, para nos alimentar nesta manhã, Senhor, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a nossa vida. Meu Deus, nós pedimos a Ti que derrama a porção da Tua graça, meu Deus, para a nossa vida, para este dia, ser conosco mesmo, Pai. Meu Deus, nós colocamos, meu Deus, a nossa vida diante do Senhor, meu Deus, o nosso coração, Pai, nós, ó Pai, abrimos para Ti neste momento, que o nosso coração seja terra fértil, para receber, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, para que ela possa gerar fruto e nos dar entendimento, meu Deus, desta palavra nesta manhã, porque de nada adianta nós ouvirmos a Tua palavra e não entendermos, meu Deus, o que ela quer nos transmitir, o que o Senhor quer nos falar. E eu creio, meu Deus, que o Senhor é aquele que fala com o Teu povo, fala com os Teus servos, meu Deus, portanto, nós pedimos a Ti uma revelação do Teu Espírito Santo, porque qualquer homem, meu Deus, pode abrir as Sagradas Escrituras, mas somente, meu Deus, o Teu Espírito Santo é que pode nos trazer uma revelação profunda no que o Senhor está a nos falar. Meu Deus, assim nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém. Glória a Deus. Amados, nós paramos diante desta palavra, e o tema a qual nós queremos assim trazer nesta manhã, nós queremos falar sobre cicatrizes, sobre marcas, a qual Paulo, numa discussão aqui com os judaizantes, acerca da circuncisão, já no final da sua carta aos Gálatas, ele disse da seguinte forma: de agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo, conforme nós conhecemos a história de Paulo, Paulo foi um homem marcado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele trazia no seu corpo a marca das perseguições, do apedrejamento. Ele apanhou com varas, ele sofreu todo tipo de perseguição, ou seja, ele foi marcado por causa do amor ao Evangelho de Cristo. E ele chegou ao ponto de dizer, parem com isso, de agora em diante, chega, porque eu verdadeiramente trago no meu corpo as marcas de Cristo. E nós vemos que a vida, ela nos deixa marcas na nossa alma. A vida, ela nos marca, porque eu creio que de todos nós que aqui estamos, em algum momento, seja na infância, nós fomos marcados. Talvez muitos foram marcados por situações a qual até hoje você carrega essa marca, talvez você não carrega no seu corpo, mas você carrega na sua alma. E nós vemos que talvez com o tempo você talvez não se lembra mais, mas talvez as cicatrizes ainda existem. Mas eu quero dizer nesta manhã que pelo amor de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz,
todas as marcas da nossa vida, se nós cremos, ela pode desaparecer por causa do amor de Jesus Cristo para conosco. Amém? Então nós vemos que existem marcas, cicatrizes na nossa vida. Nós vemos que o tempo, né, também eles nos marca, né, com as rugas, com as velhices. Esses dias atrás eu estava olhando uma foto minha de 97, eu falei, misericórdia, Jesus. Mas talvez para muito tempo não foi muito bom, né, mas para muitos talvez o tempo foi bom. Tem pessoas que ficaram mais novas, né, porque talvez a gente olha para pessoas com 40, 50 anos, a gente fala, fulano tem 32, né? Outros talvez está com 20, 25, mas talvez as pessoas dão 15 anos porque o tempo foi bom, né? Mas, ou seja, né, o tempo, eles nos marca, e vemos que também a discriminação marca as pessoas. Tem pessoas que são marcadas pela discriminação, né? Porque alguém discrimina a pessoa é marcada. Tem pessoas que talvez são traumatizadas por causa da discriminação de pessoas, por ser pobre, por ser de cor diferente. Tem pessoas que são marcadas até hoje, talvez porque na sua infância ela era um pouco cheinha, até hoje é cheinho ainda, né? E as pessoas, talvez ela foi discriminada por causa do seu corpo físico. E nós vemos também que tem pessoas que foram marcadas, né? A doença também ela marca com suas vítimas. A perda de um ente querido também marca o nosso coração com a dor da separação. Nós vemos que de uma forma ou outra, amados, a vida ela deixou marcas em nós, e nós precisamos, né, procurar em Deus, em Cristo, buscar cura para essas marcas na nossa vida, porque muitas vezes essas marcas, essas cicatrizes impedem muito de avançar, né, na sua vida ministerial. As marcas que talvez que foram deixadas por um primeiro casamento que não deu certo, impede a pessoa talvez de ser feliz na vida amorosa. Há pessoas que talvez que foram marcadas por uma decepção no emprego, ela não tem força mais para lutar, para conseguir um outro melhor, porque foi marcada, foi decepcionada, né, por uma situação que viveu. Mas nós vemos que há uma marca que nós precisamos procurar nos curar dela por completo, porque talvez deixou cicatrizes na vida de muitos, e muitos estão caminhando na igreja até hoje, e talvez essa marca ainda existe na vida dela, a qual precisa ser curada por completo. Essa cicatriz, ela precisa sumir, que é a marca, né, do pecado. O pecado marca as vidas que a ele se submete, drogas, prostituição, álcool. E nós vemos que tem pessoas, amados, que foram marcados pelo pecado, que talvez até hoje, essa marca ainda o diabo usa para acusar essas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã: nós não devemos nada para o diabo, porque nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. As marcas da vida do pecado podem ser tiradas, transformadas em nome de Jesus, porque Ele levou sob a cruz todas as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados, você é curado, amém? Nós somos curados, porque Jesus pagou todo o preço por nós, lá na cruz do Calvário. Nós vemos que algumas marcas são geradas pela vida, que não podem ser tiradas. Tem coisas que talvez nós não vamos esquecer, mas ela não pode influenciar a nossa vida de forma alguma. Nós não podemos nos deixar nos influenciar, porque nós fomos marcados, porque nós fomos feridos,
porque talvez a cicatriz talvez está aí, mas nós não podemos deixar essas marcas influenciar a nossa vida. Ah, pastor, mas quando eu tinha 15 anos, aconteceu um fato que eu não esqueço, e isso me impede de avançar, e isso me impede de prosperar em todas as áreas da minha vida. Eu quero dizer uma coisa: nós talvez não vamos poder impedir as pessoas de nos ferir, mas nós não podemos deixar que essas feridas nos impeçam de romper em Cristo Jesus, amém? As pessoas talvez vão até nos ferir, mas nós temos que, apesar de tudo isso, nós temos que prosseguir para o alvo a qual nós temos a ser alcançado na presença de Deus. Paulo disse: esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. E nós temos um alvo em Cristo, amém? Porque nós não caminhamos sem direção nesta vida. Nós temos que ter uma determinação em Deus para alcançarmos aquilo a qual Deus tem de promessa para a nossa vida. Nós não podemos deixar que as marcas da vida, as cicatrizes, elas venham nos impedir de alcançar a promessa de Deus para a nossa vida. Porque, amados, nós vemos no meio evangélico que muitas vezes muitas pessoas dizem: não se cumpriu ainda porque não é o tempo de Deus. Muitas vezes não é que não é o tempo de Deus, é porque talvez nós estamos estagnados. Muitas vezes muitas coisas não se cumprem porque nós ainda não entendemos completamente o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitos dizem: eu vou esperar no tempo de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que um ano para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é eterno. Talvez se as pessoas ficarem nesse conceito e não se esforçar para que as promessas de Deus se cumpram na minha e na tua vida, nós vamos passar por esta terra e não vamos viver a promessa de Deus para a nossa vida. Mas, amados, e vemos que algumas marcas geradas não podem ser tiradas, mas uma cicatriz feia pode se tornar bonita através do Espírito Santo de Deus. Deus pode transformar, talvez, esta marca, essa cicatriz que existe na vida de muitos, numa coisa linda para o testemunho e o nome do Senhor ser glorificado. Porque Deus pode transformar um homem rabugento num ancião sábio e talvez num homem muito respeitado no meio da sociedade. Somente Deus é que pode nos transformar o homem, porque há muita gente, amados, que talvez veio do mundo com títulos terríveis na vida, com títulos que talvez muitos até repugnam, muitos até desprezam o título que a pessoa tem. Ah, eu não gosto de fulano porque ele é uma pessoa muito difícil. E somente o Espírito Santo de Deus que pode transformar. É somente Deus que pode pegar o homem do lixo e transformar ele em um luxo na sua presença. Porque Deus, ele tem poder para fazer isso. E nós vemos que Deus, ele pode, transformar um escravo. Ele encontra libertação no Senhor. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Quantos que viviam numa vida de escravidão e hoje são livres em Cristo, amém? Nós vivíamos na escravidão, mas hoje nós somos livres em Cristo. Vemos que Deus, ele pode pegar uma prostituta e fazer ela se tornar uma mulher virtuosa. Um título terrível, uma mulher prostituta. Porque talvez quantos que não viveram no meio da prostituição e hoje são mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que Deus pegou uma prostituta em Jericó, mulher desprezada, mulher que talvez aos olhos humanos não tinha nenhum valor, porque era de todos, mas Deus, por causa que elas escondeu os espias,
estamos falando de Raabe. Deus a colocou ela na genealogia do Salvador do mundo. Aonde é que ela foi parar? Ela saiu do pó e Deus colocou ela num alto lugar. É desta forma que Deus faz, que talvez com o título de muitas pessoas, que o homem intitulava de prostituta, Deus chama ela de mulher de Deus. É desta forma que Deus faz, talvez com esse título que muitos de nós carregávamos na nossa vida. Mas esta mulher, Deus a tirou do pó e colocou ela na galeria, colocou ela na genealogia do Salvador do mundo, colocou ela no lugar de um grande patamar, a qual talvez muitos queriam estar, mas não conseguiram. Mas bastou ela tão somente crer no Deus Criador dos céus e da terra, que Deus transformou a vida dela. E desta forma Deus também fez com a tua vida, de você que aqui está. Deus te tirou do pó e colocou no alto lugar, porque você creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Aleluia. Somente por isso é que Deus te tirou de lá, Labaxandarabacaia. Somente por isso é que nós estamos aqui hoje. Porque antes, talvez, muitos olhavam para muitos que aqui estão, te chamavam de cachaceiro. Talvez muitos te chamavam de mentiroso. Mas hoje, o seu título não é mais esse, porque Deus transformou. Hoje você tem um título de homem, de mulher de Deus e de cidadão dos céus. Deus é maravilhoso, amados. É isso que Deus faz com essas marcas, com esses títulos que nós tínhamos antes, com essas cicatrizes. Deus transformou. E nós vemos que Deus pegou esta mulher prostituta e colocou num alto lugar, porque ela creu. Vemos que Deus também Deus pega um homem que roubava e o fez tornar um homem generoso e solidário para com o próximo. Vemos que Zaqueu, antes de ter o encontro com Jesus, ele tinha um título, ele carregava na sua vida uma marca de homem roubador, de um homem a qual tirava dos pobres. Ele tinha esta marca na sua vida, ele tinha essa cicatriz. Antes de ter o encontro com Deus, ele era um homem desprezado pelos judeus. Era um homem a qual todos talvez queriam ficar longe dele, por causa desta marca de roubador, um homem que se aproveitava porque tinha uma alta posição na sociedade. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele desejou no seu coração conhecer quem era Jesus, a sua história foi mudada. Esta marca da sua vida foi tirada. Vemos que quando ele se pronunciou diante do Senhor, quando recebeu Jesus na sua casa, depois de servir um banquete para Jesus, ele disse: Senhor, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu decido vender tudo que tenho, dar metade aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu decido restituir 4 vezes mais. Naquela hora, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Esta marca de homem roubador foi tirada da vida dele, porque Jesus fez. Ali ele se tornou, a sua história foi mudada, porque ali se tornou um homem generoso. Antes ele era um homem roubador, agora aqui ele já era um homem transformado pelo Espírito Santo, por Deus, transformado e se tornou um homem generoso. Tudo porque ele teve um encontro com Jesus. E o homem só pode ser verdadeiramente mudado quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Nós só podemos ser transformados. As marcas do nosso passado, os títulos da nossa vida realmente só podem cair por terra. Os títulos que nós carregávamos talvez do pecado, nós podemos somente cair por terra só quando nós tivemos um encontro verdadeiro
e fomos sinceros e verdadeiros diante do Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus, porque muitas vezes, amados, nós nos apresentamos a Deus e dizemos: poderoso Deus, imensurável, todo soberano. E talvez Deus olha para nós e diz: eu sei quem eu sou, agora quem é você realmente? Zaqueu, ele: Senhor, se em alguma coisa eu roubei alguém, ele foi verdadeiro diante do Senhor. Vemos, amados, que uma oração verdadeira diante de Deus, ela surte muito efeito. Quando nós vamos nos evangelhos, encontramos 2 homens orando. Um dizia para Deus: Senhor, eu dou dízimo de tudo aquilo que possuo. Eu oro 3 vezes ao dia. Eu faço tudo correto conforme a lei. Isso estava se tornando para aquela pessoa um orgulho. Estava se tornando para ele como uma soberba, porque ele era religioso demais. Mas aquele publicano, com toda a sinceridade, ele nem erguia os olhos aos céus e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pobre, miserável, pecador, não sou digno. A Bíblia diz que daqueles 2, quem mais se desceu justificado daquele lugar foi o publicano. Amados, a nossa religiosidade, muitas vezes, ela se torna uma armadilha para nós. Porque muitas vezes, porque nós viemos à igreja, oramos, e nós olhamos para as pessoas que talvez não fazem isso, nós começamos a condená-las. E quando olhamos, vamos para a parábola do filho pródigo, encontramos uma situação muito complicada, de um filho que sabia que estava perdido, e do filho mais velho que estava perdido dentro da casa. Há muita gente, amados, perdido dentro da casa, porque diz: pai, eu te sirvo há tantos anos. Pai não, diz: eu te sirvo, nem relacionamento com o pai tinha o filho mais velho. Eu te sirvo há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para poder divertir com os meus amigos. Mas chegou esse aí, que desviou. Chegou esse aí que foi para a cachaçada, e o Senhor dá tudo para ele, mata até um bezerro cevado. Talvez, amados, nós agimos da mesma forma. E muitas vezes é mais fácil a pessoa que vai lá fora vir encontrar em Deus uma salvação, porque sabe que está perdido, ao passo que muitos que estão dentro da casa estão perdidos e nem sabem. Temos que tomar muito cuidado com a nossa vida de religioso, de religiosidade, e sermos sinceros diante de Deus, como foi Zaqueu. Ele se expressou de forma verdadeira, porque senão Jesus não tinha dito: hoje veio salvação a esta casa. Jesus conhece o coração do ser humano, e vemos que diante dessa situação, a história de Zaqueu, ela foi mudada. Esta marca de homem roubador foi tirada da vida dele. Agora era um homem generoso. E quando, amados, nós tivemos um encontro com Deus, aquela marca que talvez o mundo colocou, ela foi tirada, e hoje nós temos um novo nome na presença de Deus. Amém. Nós temos um novo nome. Agora não é mais o João mentiroso, agora é o João que eu posso acreditar nele, naquele que ele fala. Agora não é mais a Ana, aquela mulher fofoqueira, porque ela só fala aquilo que ela tem certeza. Amados, e a questão da fofoca é uma coisa muito séria, né? Porque quando vamos entender o que é fofoca, fofoca é todas as vezes que eu comento algo da vida de alguém que ela não me deu permissão. Então nós vemos que nós temos que ser prudente. O que vamos fazer com o nome das pessoas à nossa volta? Senão nós vamos se tornar, pessoas que vamos levar uma conversa adiante, a qual não temos permissão. E vemos que o que Deus mais pode fazer: quem adulterou pode encontrar perdão,
e reaver a sua autoridade. Vemos que o pecado, amados, ele gera uma marca, uma das piores marcas na vida do homem é o pecado. Davi disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se adoeceram. E vemos que o próprio Davi, depois que adulterou, que matou, que cobiçou, ele pôde novamente retornar à sua posição de rei, tudo por causa da misericórdia de Deus. Ele pôde reaver a sua autoridade novamente, porque ele, em Deus, ele conseguiu fazer isso. Foi apagada esta marca de adúltero da vida de Davi, e ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Vemos, amados, que pela história bíblica, Davi ele quebrou todos os princípios possíveis na sua vida. Davi foi um homem sanguinário, que derramou muito sangue. Davi foi um homem a qual não resistiu às tentações e caiu numa situação de adultério com a esposa de um dos seus soldados, do seu general. Mas o que podemos encontrar em Davi é algo muito precioso, a qual nós precisamos para os nossos dias atuais. Davi quebrou todos os princípios, mas uma coisa Davi tinha na sua vida: Davi amava ao Senhor. E quando nós amamos a Deus, amados, nós temos crédito com Deus. Quando verdadeiramente Deus vê em nós um coração voltado para Ele, nós podemos até errar, mas Deus ele nos levanta, porque a Bíblia diz que o justo não ficará prostrado, ainda que caia 6 vezes, na 7ª o Senhor o levantará. É a promessa na palavra, é promessa da palavra do Senhor. Quando nós amamos a Deus, Deus tem um cuidado diferenciado para conosco. Quando Deus vê no nosso coração que nós verdadeiramente amamos o Senhor, Deus muda o rumo da nossa história. Deus não nos deixa prostrado. Deus não nos deixa em situações a qual nós não vamos mais conseguir nos levantar. E Davi, apesar de ter errado, perdeu o trono, foi tirado do reino, mas ele foi, depois de 12 a 13 anos, conforme diz os historiadores, ele foi colocado de volta no lugar dele. Ele pôde reaver a sua autoridade. Ele conseguiu novamente conquistar a sua autoridade novamente, porque ele se humilhou diante de Deus. Porque ele, no Salmo 51, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Lava-me completamente do meu pecado, me purifica. Ele se humilhou diante de Deus, e para que Deus possa apagar essas cicatrizes da nossa vida, essas marcas, nós precisamos reconhecer isso, que precisamos nos humilhar diante do Senhor. E Davi foi colocado de volta, e ele reaveu a sua autoridade. Amados, quantos que talvez hoje, devido aos seus erros e pecados, perderam a sua autoridade? Quantos pais de família que talvez não tem mais autoridade na casa, pai e mãe, por causa dos erros? Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã: é possível reaver a autoridade perdida, porque Deus é um Deus de misericórdia para conosco. Talvez, amado, você que aqui está, ou você que nos ouve através das lives, talvez você perdeu a autoridade dentro da sua casa, mas é possível reaver. Basta somente se colocar diante do Senhor, que Deus certamente vai te restituir a autoridade perdida. Quando nos humilhamos, Deus ele nos restitui todas as coisas perdidas da nossa vida. Mas basta reconhecermos
E vemos, amados, que quem negou ou traiu também pode se reconciliar. Tudo por causa do amor de Deus. Talvez muitos carregam marcas porque traiu, porque negou. Encontramos, Pedro, depois de ter negado o Senhor, Jesus deu a ele a oportunidade de uma reconciliação. Talvez, se Deus não tivesse dado a oportunidade, Jesus não tivesse dado a oportunidade, talvez Pedro, talvez aos olhos humanos, hoje, muitos que conhecem a Bíblia, estudamos, vemos que Pedro negou, mas ele não é reconhecido porque negou Jesus, não. Pedro, quando vamos caminhar na história de Pedro, ele é reconhecido por aquele que caminhou sobre as águas, porque ninguém caminhou sobre as águas a não ser Jesus e Pedro. Pedro, ele não é reconhecido porque negou, mas Pedro, ele é reconhecido, segundo a tradição, porque foi crucificado de cabeça para baixo. Ele errou na verdade, mas as suas qualidades falam mais do que os defeitos de Pedro, que os erros de Pedro. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Nós vamos errar sim, mas as nossas qualidades, ela tem que ser mais comentada no nosso meio, neste mundo, do que os nossos defeitos. Os erros de Pedro foram ofuscados pelas suas qualidades. Ele errou sim, negou o Senhor. Jesus deu a oportunidade de encontrar com ele na beira da praia. Mas no dia de Pentecostes, ele fez uma pregação que salvou 3.000 almas. Aleluia. Ele errou sim, mas é alguém que realmente deixou o seu nome na história e é reconhecido como homem de Deus. Você, amado, vai errar sim, mas eu quero acreditar que você vai deixar o seu nome marcado esta geração como alguém que deixou um legado para esta geração. As marcas dos seus erros, elas não vão ser maiores do que a marca que você vai deixar nesta geração como um homem ou mulher de Deus. Porque todos nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, mas nós também, quando nos colocamos na presença de Deus, Deus, pela sua misericórdia, Ele apaga o nosso passado, o nosso pecado, Ele nos purifica e nos usa na sua presença. Nos usa na sua presença. Amados, e vemos que uma conclusão: para tirar ou transformar as marcas, precisamos nos dispor a mostrar para Ele as marcas que ficaram na nossa vida. Nós devemos mostrar arrependimento por nos deixar marcar pelo pecado, crer no poder purificador de Jesus, crer que o mundo pode nos marcar, mas para Deus só existe a marca da salvação. A única forma de apagar as cicatrizes feitas pela vida é deixar que o Senhor Jesus nos marque. A única forma. E Jesus, Ele nos marcou pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Existe uma marca na minha e na tua vida. Talvez o pecado te marcou. Talvez os traumas deixaram marcas terríveis na tua vida. Talvez a tua história de vida, ela é cheia de marcas, a qual talvez quando você olha para trás, o seu passado foi marcado por desilusões. O seu passado talvez foi marcado por decepções. Mas Jesus, Ele te marcou para sempre com o selo do Espírito Santo. E é esta marca que nós devemos dar mais valor, porque muitas vezes damos mais valor às marcas do passado, às marcas que as pessoas nos fizeram, e muitas vezes não damos o mínimo valor
para a marca deixada em nós pelo Senhor Jesus Cristo, que é a marca do Espírito Santo, o selo da promessa. Eu tenho o selo da promessa, você tem o selo da promessa. Então você é marcado por Deus. Você não é marcado, talvez, pelas facções para morrer, mas você é marcado, selado, escolhido para o dia do arrebatamento da igreja. É para isso que você é marcado. Existe uma marca. Em Caim, Deus colocou uma marca. Ele ia ser encontrado, perseguido, ninguém ia tocar. Deus colocou nele uma marca. Mas em nós é uma marca diferente. Jesus nos marcou com o seu amor. Jesus nos marca com o seu cuidado. Jesus soube nos marcar. O amor de Deus é tão grande, que o ato dele na cruz por nós, para morrer por nós na cruz pelos nossos pecados, nos marcou verdadeiramente. Porque muitas vezes, amados, na nossa infância, as pessoas fizeram algo que nos marcou, algo muitas vezes bom. Aconteceu situação, aquilo lá me marcou até hoje, eu lembro. As pessoas dizem, mas o ato de Jesus na cruz, ele verdadeiramente nos marcou, porque sempre nos lembramos. E é esta marca que nós devemos procurar valorizar. Os judaizantes valorizavam muito a marca da circuncisão. Era uma guerra, a contenda, era a discussão constantemente. Mas Paulo disse, de agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele podia dizer isso com prioridade, com propriedade, porque verdadeiramente ele trazia as marcas de Cristo no seu corpo, das perseguições, das muitas batalhas a qual ele enfrentava pelo amor ao Evangelho. Ele trazia no seu corpo a marca. E nós também podemos dizer, eu trago uma marca, eu tenho na minha vida a marca da promessa. Aleluia. Eu trago na minha vida a marca da promessa. Talvez quando alguém vier contar uma história triste para você, eu sou marcado por isso, diga para ele. Jesus, ele pode te marcar de forma diferente com o seu amor, com o seu cuidado. Jesus transformou a minha vida. E vemos, amados, que nós temos que valorizar muito esta marca a qual nós carregamos. A marca que você carrega talvez não é uma marca talvez famosa aos olhos do homem. Muitos usam roupas de marcas, Coach, Elos, usam roupas de marcas, mas não tem a marca, não é marcado pelo Senhor. Eu trago a melhor marca, amém? A melhor marca nós carregamos na nossa vida, na nossa alma, que nós fomos selados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos colocar em pé, amados. Mas nós vamos neste momento orar, colocar diante do Senhor. Talvez você carregue cicatrizes, a qual nunca sumiram da sua vida, de dor, de sofrimento, e Deus pode curar a nossa alma, as feridas da alma, que é somente o Senhor para curar completamente. Curve a sua cabeça, coloca a mão sobre o seu coração. Meu Deus e meu Pai, é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesta manhã, meu Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Papai, nós falamos nesta manhã acerca de marcas, que quando olhamos, Senhor Deus, para a Tua palavra, Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, Senhor. Pai, talvez há pessoas que aqui estão, que foram marcadas, Pai, a vida a marcou, ó Deus, de forma drástica, de forma, Senhor Deus, com dor, com sofrimento, meu Deus, e apesar de estar tanto tempo na Tua presença, na Tua casa, estas marcas, Pai, tem influenciado muito ainda, Pai, na personalidade, na forma de viver, meu Deus, que, Pai querido, ou seja, tem causado, Pai, uma paralisação na vida espiritual desta pessoa. Pai, mas nesta manhã, meu Deus, nós, Pai, reconhecemos estas marcas da nossa vida, na vida, Senhor,
porque, Pai, para sermos curados de ferida, nós precisamos reconhecer que existe uma ferida, que existe, meu Deus, algo ainda, Pai, que somos marcados muitas vezes pelo passado, e passado, Pai, não é um tempo, é um lugar, Pai, mas nesta manhã, meu Deus, nós fazemos ante uma entrega, meu Deus, de toda a frustração, Pai, de toda a decepção, Pai, meu Deus, de tudo aquilo, meu Deus, que passamos na nossa vida, Pai. Meu Deus, que estas marcas, Pai, da vida, do passado, meu Deus, a partir de hoje, Pai, ela não vai mais ter nenhuma influência na nossa vida. Meu Deus, o que nós queremos reconhecer, Pai, não são as marcas do passado. Pai, nós queremos, ó Pai, nesta noite te glorificar pela marca, Pai, deixada em nós pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai, porque nós somos marcados, meu Deus, para a salvação, nós somos marcados, meu Deus, para ter uma vida de vitória. Pai, nós fomos escolhidos por Ti para fazer parte, meu Deus, do Teu povo, e a Tua palavra diz, meu Deus, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, Pai, só existe, meu Deus, duas categorias, Pai, de pessoas na terra. São os perdedores, meu Deus, e os vencedores. Pai, não existe, meu Deus, um lugar neutro, Pai, e nós, Pai, declaramos que fazemos parte das pessoas vencedoras em Cristo, Senhor, porque nós só podemos ter vitória, meu Deus, em Cristo Jesus. E nesta manhã, Papai, meu Deus querido, se há áreas das nossas vidas, a qual temos perdido, Pai, nós nos levantamos diante do Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, sozinhos nós não conseguimos, mas com o Senhor, Pai, nós podemos declarar que somos mais do que vencedores, porque é o Senhor que vai nos conceder vitória, Senhor Deus. Portanto, Pai, nenhuma marca, Pai, nenhuma, ó Pai querido, do passado, ela vai mais ter influência sobre a nossa vida, porque nós reconhecemos o Teu amor, meu Deus, para conosco. Pai, nós reconhecemos que o Senhor, meu Deus querido, é um Deus, Pai, sobre todas as coisas, que o Senhor é maior, meu Deus, do que todos os nossos problemas, que o Senhor é maior, meu Deus, do que todas as feridas, ó Deus, que as pessoas ó Pai, que a vida, Pai, nos causou, meu Deus amado, e nos colocamos diante do Senhor, nos escondemos em Ti nesta manhã. Pai, nós levantamos os Teus escudos sobre a nossa vida. Pai, nos leva a Tua cidadela, a Tua torre forte. Pai, brinda, meu Deus, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Pai, nós queremos, Pai, cada dia, meu Deus, ter uma renovação do nosso entendimento, uma renovação da nossa mente, meu Deus, para conhecermos a Tua perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Assim, ó Pai, nós declaramos, meu Deus, Pai, que as marcas do passado, ela não vai mais influir a nossa vida, porque nós fomos transformados pelo Teu amor e pelo sangue derramado na cruz. Assim nós oramos e Te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Amém, pastor? Estenda suas mãos. Meu Deus e meu Pai, nós queremos Te agradecer por este tempo precioso. Despeça o Teu povo, meu Deus, na Tua santa paz. Pai querido, meu Deus, ser com cada um neste dia de trabalho. Senhor, guarda, Pai, nas idas e vindas, Pai, nesta cidade, até mesmo fora dela. Meu Deus querido, que o Senhor nos livra, Pai, de todo mal. Pai, uma vez mais nós levantamos os Teus escudos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, e assim nós declaramos e abençoamos o nosso dia, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Que Deus abençoe a todos.